Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a esta sección de Laboratorio de Estudios Metropolitanos intitulada Diálogos Metropolitanos. Y el día de hoy, bueno, en nombre del Colegio del Jalisco, les damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes a quienes nos ven en México y también a quienes nos escuchan y prestan atención allá en Brasil. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Mónica de Carvalho. La verdad, muy gustosos, la vamos a escuchar con atención porque cuando tuve oportunidad de platicar con ella el año pasado allá en Natal, en un congreso que coincidimos en un seminario internacional, hay una propuesta que a mí en lo particular me parece muy interesante y de ahí que la haya invitado para platicar precisamente que en el caso mexicano, al menos yo percibo dos grandes líneas que no terminan por articularse, dialogar, debatir o complementarse, como es la temática del federalismo mexicano y la temática de las políticas urbanos y la cuestión territorial. Entonces, en aquel momento la ponencia que presentó resultó muy interesante y entonces por eso es la razón y la verdad estoy en lo personal muy contento porque creo que nos va a dar pie para comenzar a nosotros en la parte mexicana tratar de entrarle pues a esto de cómo ellos lo han estado haciendo y cómo lo abordan. Entonces me voy a permitir leer una breve, muy breve reseña curricular, en la que nos compartió la doctora Mónica de Carvalho, pero pueden encontrar en el Google muchísimos trabajos de ella sobre estas y otras temáticas. Y me permito decir, bueno, que ella es profesora doctora del programa de estudios posgraduados en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es especialista en sociología urbana e investigadora de la red Observatorios de las Metrópolis. Es una importantísima red en Brasil de varias universidades en centros, trabajan en red y por lo tanto es algo que habrá que valorar y emular en México. Y obviamente ella pertenece al núcleo de Sao Paulo y el día de hoy nos va a presentar bueno, el título de su conferencia y su ponencia es Política Fiscal y Política Urbana, articulando campos de conocimiento a través de la discusión sobre el federalismo fiscal brasileño. Entonces, sin más preámbulo, sin más quitarte y abusar del tiempo que nos vas a compartir, estimada Mónica, te escuchamos con muchísima atención y muy obrigado por aceptar y esperemos que, que, que nos despiertes muchas inquietudes, porque la verdad yo quedé fascinado con tu ponencia y es algo que a mí en lo personal me gustaría trabajar y articular. ¿Sí? Adelante. Bom, boa tarde a todos no México, boa noite a todos aqui no Brasil, boa noite e boa tarde a todos aqueles que nos estão assistindo. Quero inicialmente agradecer ao professor Alberto, pelo convite, dizer que eu fiquei muito honrada, de estar aqui, para poder conversar sobre um tema que para mim é bastante caro e eu fiquei muito agradecida quando você, lá no seminário que estivemos em Natal, aqui no Brasil, você notou esse diálogo, né, que eu venho tentando estabelecer entre dois campos de conhecimento, mais especificamente o campo dos estudos urbanos e o campo da ciência política. Devo dizer, né, que eu fui desafiada a preparar essa conferência para vocês pelo Dr. Alberto. Isso me levou a ir um pouco mais além daquilo que eu havia apresentado lá no seminário, Seminário Internacional Brasil-México, em Natal. O que me deixou também muito feliz, que me fez avançar numa discussão, me desafiou a avançar nessa discussão e também me tornou aqui uma interlocutora sua, né, Alberto? Que eu espero que não seja, que não se resuma a essa conferência, mas que nós possamos, é isso inclusive que me instigou, nós possamos pensar a partir daqui uma parceria bastante interessante, não só como essa que você já estabelece, né, o Colégio de Jalisco já estabelece
com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas fica desde já o convite para que nós possamos também pensar uma articulação, não só entre as nossas pesquisas, mas entre também o Colégio de Jalisco e a PUC. Eu acho que a gente terá e foi um pouco estimulada por essa possibilidade, que eu procurei universalizar um pouco a discussão, sair um pouco do estudo de caso propriamente dito, como sua sugestão, né? Eu me lembro que a pergunta que você me fez foi, mas você consegue discutir isso para além de um estudo de caso? Ou seja, você foi muito instigante, valorizando aquilo que eu havia apresentado, e por isso também eu lhe agradeço. Acho que essas interlocuções acadêmicas são muito interessantes por isso, porque faz a gente avançar nas nossas reflexões. Então, eu gostaria aqui de fazer já compartilhar a minha tela. Acho que já é possível, né, Alberto? Posso fazer isso já? Sí, adelante, ya puedes compartir. Bom, então, eu gostaria de começar a minha apresentação com o que eu estou chamando aqui de uma nota metodológica, que, de certa maneira, eu já anunciei no início da minha fala, que aquilo que eu vou apresentar a vocês está diretamente relacionado a uma preocupação de estabelecer uma articulação entre o campo da ciência política, o campo de estudo da ciência política e o campo dos estudos urbanos, sobretudo aqueles de tradição crítica. Não é um caminho, né, comum essa articulação. Mais recentemente, ela vem sendo pensada como tal, mas ainda são incipientes as tentativas desta articulação. De um lado, porque os estudos do campo da ciência política, eles tendem a pensar a questão urbana, muitas vezes sinonimizando urbano a cidade, que é um conceito um pouco mais alargado, ou no caso, por exemplo, do Brasil, né, a município, ou mesmo poder local, que é um conceito, né, mais próprio das cidades norte-americanas. De certa maneira, na ciência política, os estudos tendem a pensar o urbano muito localizado, né, como se fosse, ou como se ele fosse sinônimo daquilo que nós pudéssemos chamar da sua jurisdição política, né, as suas divisões administrativas, como nós diríamos aqui no Brasil. Essa discussão, ela leva, muitas vezes, a uma crítica, como o próprio Neil Brenner menciona, de um chamado localismo ontológico, né? Ou seja, os estudos acabam ficando muito fechados nessa jurisdição política, nessa divisão administrativa, tendendo a ou tornar causal única e exclusivamente as questões locais, ou tendendo a resumir as análises, as explicações também a essas questões locais, né? Em alguns casos, isso se dá, sobretudo, porque há uma confusão não só de urbano com cidade, com município, com poder local, mas há algum problema? Preciso... Tá certo? Tá tudo certo? Adelante. Ah, em algumas vezes o poder local ele se confunde também. Os estudos acabam se voltando à questão local, exatamente porque o poder local se confunde em alguns momentos também com uma ideia de autonomia e com uma ideia de democracia. No caso dos estudos urbanos, tende-se, se a gente pegar os estudos de tradição crítica, eles tendem a priorizar a expropriação da mais-valia urbana pelo capital urbano, né? O capital urbano aqui entendido como as incorporadoras, as construtoras, o capital imobiliário, e na própria linguagem do David Harvey, a discussão tende sempre a ser no sentido do avanço do capital sobre as cidades, e mais do que isso, a captura do Estado pelo capital urbano, que vai, inclusive, desembocar no conceito de empreendedorismo urbano, né? O Estado tornado ele mesmo uma empresa. Então, esses dois estudos, na verdade, essas duas leituras, na verdade, elas estão mais próximas. De um lado, né, a ciência política de tradição institucionalista, que tende a olhar, sobretudo, os atores, como esses atores estão, de certa forma, disputando o poder local,
E, de outro lado, a tradição crítica dos estudos urbanos muito mais centrada, dando ênfase neste ator, né? Às vezes até um pouco tornado de forma um tanto quanto monolítica, que é o chamado capital urbano. Isso, de certa maneira, me fez pensar a necessidade de aproximarmos essas discussões e talvez até entendermos que elas, mais do que serem discussões que se opõem ou que meramente se complementam, mas elas podem ser faces, né, abordagens de um mesmo fenômeno. O que nos ajuda a pensar isso são duas teorias mais recentes, né? Elas não são tão recentes assim, mas elas foram apropriadas mais recentemente no Brasil, que são as teorias, né, da máquina de crescimento, que vocês já devem ter ouvido falar, é uma teoria muito conhecida do Harvey Molotov, que é um sociólogo, e a teoria dos regimes urbanos do Clarence Stone, que é um cientista político, ambos americanos. Essas duas teorias, elas são importantes, né, exatamente porque elas chamam atenção para aspectos que permitem que nós comecemos a constituir um diálogo entre esses dois campos de conhecimento que eu mencionei anteriormente. Se a gente olhar a primeira teoria, eu vou fazer uma colocação aqui bem resumida, né? Não vou me ater demasiadamente no detalhamento dessas teorias, mas eu vou chamar atenção para aquilo que, na minha perspectiva, a partir da minha leitura, permite de novo aproximar esses dois campos de conhecimento. No primeiro caso, ou na primeira teoria, chamada teoria da máquina do crescimento, a ênfase se dá exatamente no impacto dos investimentos privados na valorização fundiária. Vejam que eu grifei valorização fundiária e como esses investimentos e esses impactos na valorização fundiária acabam distribuindo recursos no espaço e entre os grupos locais. A discussão do Molot, para quem conhece, sabe que ele vai enfatizar, sobretudo, os diferentes atores que estão presentes numa cidade e como esses diferentes atores disputam esses investimentos no intuito de valorizar o seu pedaço, né? O pedaço da sua terra, o seu pedaço, o lugar ali onde esse investimento será localizado. A valorização fundiária é um elemento importante na discussão do Moloch, né? Quer dizer, não é apenas a discussão dos diferentes atores, de como eles estão disputando o poder local, mas ele faz questão de colocar como um elemento estrutural a questão fundiária. Aliás, o texto dele, de 76, começa exatamente dando destaque para essa valorização fundiária. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês. A segunda discussão do Clarence Stone ele fala, né, a ideia de regimes urbanos procura trazer a relação, chamar atenção para a relação entre o poder público e o setor privado, né? E como é que se dá essa relação na cidade, né? De fato, existem alguns que fazem uma leitura dos regimes urbanos muito na chave dos estudos urbanos críticos, ou seja, ainda que estejamos falando em parceria entre poder público e setor privado, a rigor, alguns leitores dessa teoria tendem ainda a reforçar a ideia de que o Estado continua sendo capturado pelo poder privado. Eu também tenho uma leitura peculiar desse estudo do Clarence Stone, e eu procuro chamar a atenção para o fato de que se fosse isso, ou seja, se o Clarence Stone quisesse reforçar a ideia de que o Estado é capturado pelo poder privado, não faria sentido a teoria dos regimes urbanos. Então, a minha colocação, e eu já fiz uma discussão mais detalhada num artigo em que eu analiso comparativamente, né, os regimes urbanos aqui em municípios da região metropolitana de São Paulo, e eu chamo a atenção para o fato de que eu considero que quando o Clarence Stone está falando de regimes urbanos, a rigor ele está trazendo de volta o papel regulador do Estado. Ou seja, mesmo nessa tradição de estudos críticos, é preciso que nós entendamos que nem sempre o Estado está completamente capturado pelo capital privado. Ou seja,
é essa tensão entre o poder público e o capital privado é que eu gostaria de enfatizar aqui na minha leitura sobre o Clarence Stone. De novo, volto a dizer que é importante não esquecer que essas duas teorias se originam de estudos empíricos de cidades norte-americanas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, a rigor, eu gostaria de pensar essas duas teorias, de novo, como oportunidades para que nós possamos fazer dialogar o campo da ciência política com o campo dos estudos urbanos críticos. Para que nós possamos fazer isso, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que essas teorias são mais do que modelos interpretativos de uma realidade social, mas são, sobretudo, expressões de um processo histórico que está presente está presente nas cidades americanas desde a década de 1970, que é o processo de desindustrialização ou de deslocalização industrial. Este é um movimento que se traduziu de formas as mais diferentes, em diferentes teorias. Por exemplo, embora, né, a teoria da Saskia Sassen, que é uma teoria da década de 90, também como a teoria do Clarence Stone, venha a falar de cidade global, a rigor, qual é o processo histórico que estimula esta concepção de cidade global? Eu gostaria de defender que é esse processo histórico de desindustrialização e ou deslocalização industrial. Porque é exatamente aqui que torna relevante pensar no papel que o capital privado passa a ter nessas cidades, uma vez que elas vivem com a desindustrialização ou a deslocalização industrial, consequências fiscais, ou seja, uma crise de obtenção de receitas em função exatamente desse processo de desindustrialização ou deslocalização industrial. Crise essa, por exemplo, que é nomeada pelo próprio Moloch, que é quando ele chama atenção para o fato de que nós sempre prestamos atenção quando as empresas chegam numa determinada cidade, né? Porque elas chegam e elas atraem população. Mas quando elas saem, né? Não necessariamente ela carrega a população com ela, ao contrário, os municípios passam a ter que arcar, continuam tendo que arcar com a saúde, com a educação, com o investimento em infraestrutura, com a questão do desemprego, né? Uma vez, porque a população continua vivendo ali, né? Então, ou seja, essas cidades vivem uma crise fiscal bastante significativa, e é isto que, de uma certa forma, levaria ou traria para o centro das teorias o papel que o capital privado desempenha nesta relação com o poder público, né? E a minha questão é exatamente essa, né? Que relação é essa que se estabelece entre o poder privado e o poder público? Ou seja, a questão que se coloca aqui, e por isso a questão fiscal vai adquirir um papel que eu gostaria de defender aqui, mediador, é como as cidades passam a se financiar a partir do momento em que perdem a sua principal fonte de receita, sobretudo estas cidades, eu estou me referindo a estas cidades, que foram sem centralidade dos processos de desenvolvimento industrial, né? Das indústrias, da vida em torno da indústria, do operariado que vivia nessas regiões, enfim. Então, quando elas perdem indústria, elas exatamente passam a ter um problema, que é como elas podem efetivamente se financiar. Outra questão importante é que uma das possibilidades é que esse financiamento se dê pela extração da mais-valia urbana nas suas mais diversas formas, estando ela no centro da produção de receita. Por que eu estou dizendo isso? Eu queria chamar a atenção que, de fato, né, o processo de desindustrialização provoca uma mudança nessas cidades. Muitas vezes os estudos dizem, né, de uma forma um pouco rápida, nós saímos de cidades industriais para cidades dos serviços. E então vamos analisar que cidades dos serviços é essa. Mas eu gostaria aqui, com o Moloch, chamar a atenção para o fato de que uma das formas de obtenção de receita é extrair mais-valia urbana. Já vou detalhar como isso é possível. Ou seja, o que eu estou querendo sugerir? Se nós considerarmos essas duas teorias, tanto a de máquina do crescimento quanto a dos regimes urbanos, elas, na verdade, são teorias que estão olhando para o mesmo fenômeno,
tá certo? Elas estão olhando para a mesma situação histórica, estão vivendo o mesmo momento histórico. Só que uma delas está enfatizando o fato do quanto o Estado consegue regular o capital privado a favor dos interesses coletivos, ou, de outro, o quanto ele se associa ao capital privado, canalizando para a apropriação privada a mais-valia urbana. A minha hipótese é que, para que a gente possa entender isso, a gestão fiscal é que permite responder a essa pergunta. Ou seja, a questão fiscal, ou seja, observar como os municípios operam a sua fiscalidade, quer dizer, como eles utilizam dos instrumentos de obtenção de receita, ou mesmo instrumentos no sentido de conceder incentivos fiscais, no sentido de conceder subsídios, como é que eles utilizam, como é que eles lançam mão, né, dessa gestão fiscal no sentido de canalizar esses investimentos públicos e privados para a sua receita. E é claro que isto, dependendo de como isso é feito, o que eu estou querendo sugerir é que isso poderá desembocar, né, em imposto, ou ele poderá desembocar em renda, né, em rentismo. Vou chegar nesse aspecto. Ou seja, em suma, para universalizar a discussão, visando, inclusive, como eu anunciei aqui no começo, né, uma possível estudos comparativos entre cidades que estejam passando por processos semelhantes, eu considero, né, que uma das possibilidades de se pensar essa gestão fiscal passaria necessariamente por nós tomarmos como um momento histórico de inflexão esse processo de desindustrialização das grandes cidades como um ponto de partida para esses estudos comparativos. E nós olharíamos, por exemplo, estas cidades especificamente, né? Não é uma questão universal. Há cidades, por exemplo, que recebem essas indústrias. Há cidades que nunca foram industriais, quer dizer, mas olhar para essas cidades, considerando, né, que essa tem sido a nossa forma de produção, a nossa forma de organização da vida social, as nossas formas de emprego, elas estiveram até quase ontem centradas na questão industrial, na produção industrial, olhar para essas cidades que perderam indústria, que tiveram as indústrias que foram buscar outras formas mais rentáveis para a sua localização, olhar para essas cidades e entender como é que elas estão operando, instrumentalizando a sua gestão fiscal no sentido de atrair investimentos. Nesse caso, eu ressaltaria que nós, metodologicamente, estaríamos operando aquilo que Neil Brenner chama de um localismo empírico e metodológico. Ou seja, não estamos falando de um localismo ontológico, não estamos fechando a discussão na divisão administrativa das cidades, mas estamos olhando para algumas cidades pensando esse processo que não se resume à sua divisão administrativa. Por isso que o terceiro passo seria olhar para essas cidades inseridas na sua dinâmica federativa. E a minha sugestão seria olhar dois aspectos nessas cidades. O primeiro deles é o quanto essas cidades, de fato, detêm alguma autonomia fiscal, de maneira que elas possam instrumentalizar a gestão fiscal a favor, seja instrumentalizar a gestão fiscal no sentido de atrair esses investimentos, canalizando ou não para os interesses coletivos. Ou seja, se eles possuem receitas próprias. De outro lado, pensar se essas cidades elas possuem autonomia regulatória da produção do espaço urbano, ou seja, se cabe a elas o planejamento próprio das cidades. Elas têm liberdade para regular o espaço urbano. Por que eu estou falando isso? Então, aqui eu chego para a minha definição do que é política do urbano. Eu iniciei a minha fala dizendo que há muita confusão, quando se fala em questão urbana, há muita confusão do que é que nós estamos falando quando estamos falando de urbano, né? Urbano muitas vezes se confunde com um mero espaço sobre o qual as coisas se localizam, às vezes se confunde com cidade, às vezes se confunde com poder local, às vezes se confunde com estilo de vida. Então, sem a gente caracterizar o que é que nós estamos falando de urbano, fica muito difícil a gente entender do que é que nós estamos falando a respeito de política do urbano. E aqui eu gostaria de dialogar com um colega meu, Eduardo Marques, que eu já citei aqui em outro momento. Eu dialogo muito com esse autor, que é da ciência política e que estuda também as questões urbanas. Ele diz que as políticas, né, e a política do urbano também, elas são caracterizadas, sobretudo, por três aspectos. Eu vou ser rápida aqui. Ele diz, quando a gente olha uma política, nós temos que olhar as instituições, as agências e os processos de produção de políticas.
nós temos que olhar os atores societais, as suas relações entre si e com o Estado, e temos que olhar também os legados e os processos que as produzem. O fato é que esta política, essas características, como eu disse, não são características exclusivamente da política do urbano, embora o Marx defenda que sim, né? Eu defendo que não. São características de toda e qualquer política. Então, o que é, de fato, né, saindo um pouco desse campo institucional da leitura da política do urbano, como eu gostaria de tratar a política do urbano de maneira que ela dialogue com essa proposição que eu venho fazendo até aqui? Eu gostaria de considerar a política do urbano na maneira como Lefebvre entende urbano. O urbano é a produção do espaço urbano, né? Ou seja, a política do urbano precisa considerar a mediação da produção do espaço urbano. Ou seja, todo investimento público ou privado que se dê no espaço urbano, ele necessariamente produz o espaço urbano. Ele gera riqueza, ele gera recursos, ele gera valorização, ele gera mais-valia urbana. Portanto, quando os investimentos são atraídos, eles são atraídos e vão produzir espaço urbano. Esse espaço urbano que vai gerar riqueza, de novo, ele tanto pode ser traduzido em imposto, regulação e interesse coletivo, ou ele pode ser traduzido em renda, especulação e interesse privado. Ou seja, a maneira como a gestão fiscal opera no sentido de apropriação dessa riqueza gerada pela produção do espaço urbano é que eu caracterizaria como a política do urbano. Ou seja, na minha perspectiva, não há política do urbano sem produção do espaço urbano, sem produção e geração de recurso e de riqueza. O urbano não é aquilo que vai sobre a cidade, porque se fosse aquilo que vai sobre a cidade, qualquer serviço que se desse na cidade seria urbano, então saúde seria urbano, educação seria urbano. Então, a política de saúde, a política de educação, não, a política do urbano, ela precisa ser mais bem caracterizada, ela precisa ser mais bem circunscrita, para que a gente possa entender esse fenômeno para o qual eu estou chamando atenção e que está expresso nas teorias da máquina do crescimento e nas teorias na teoria dos regimes urbanos. Ou seja, eu estou trazendo de volta, né, como o Moloch trouxe, a questão da mais-valia urbana. Vocês talvez me perguntem, bom, por que você está trazendo novamente a questão da mais-valia urbana? Uma questão que é tão antiga, que eu posso já datar da discussão do Marx e de todos os marxismos, de todas as leituras marxistas, de todos os estudos críticos urbanos que trazem essa discussão, né? A rigor, eu considero que a mais-valia urbana, ela, embora seja uma questão muito antiga, ela hoje adquire uma outra roupagem. Então, quando eu chamo atenção para a questão da desindustrialização das cidades, quando eu chamo atenção para a deslocalização das indústrias, a minha pergunta é: qual riqueza está sendo produzida nas cidades? Que tipo de riqueza está sendo produzida nas cidades? E eu defendo, baseado muito no localismo empírico, né? Eu defendo que as riquezas que estão sendo produzidas estão diretamente associadas à expropriação da mais-valia urbana. É aquilo que hoje os estudos, também críticos urbanos, falam de financiarização das cidades. Ou seja, como esses investimentos, né, sobretudo do capital urbano, se colocam nas cidades, se colocam no sentido de pressionar, muitas vezes, uma regulamentação do Estado para que eles possam produzir espaço urbano no sentido de gerar riqueza, que não é a riqueza propriamente dita localizada, é aquela que vai se transformar em ativo financeiro. Então, nós estamos falando aqui de coisas muito interessantes, é como se nós juntássemos, né, duas metades que parecem que não se conversam, né? Quando a gente está falando de terra, parece que a gente está falando de alguma coisa que não é urbana. E o que eu estou querendo sugerir é que hoje um dos ativos mais importantes de produção de riqueza é a terra, né? É a produção deste espaço urbano mediada por esses investimentos públicos e privados. De novo, essa propriedade, se ela é mais ou menos regulada, define se essa riqueza decorrente da produção de espaço urbano será ou não canalizada para interesses coletivos ou exclusivamente para o capital privado. Portanto, o que eu estou sugerindo, agora retomando, né? Então, a questão fundiária,
aparece aqui com força, inspirado pelo Moloch, mas eu também estou sugerindo, inspirada pelo Clarence Stone, que o que existe entre poder público e privado é uma tensão, um conflito e não uma determinação de um sobre o outro, né? Portanto, a gestão fiscal é em si objeto de disputa. O orçamento é objeto de disputa. O orçamento não é uma mera peça, né? A peça orçamentária que obedece a uma exigência legal. Hoje, a forma como os municípios se financiam, a maneira como ele distribui recursos, é necessariamente resultante dessa disputa entre o poder público e o capital privado, mais especificamente, a maneira como esses municípios gerem, né, a sua questão fiscal, para onde elas canalizam essa riqueza resultante da produção do espaço urbano. Para eu exemplificar isso, eu vou trazer aqui para vocês, já estou quase acabando a minha fala, eu vou cumprir aqui os 40 minutos que me foram destinados. Eu trouxe como exemplo o federalismo fiscal brasileiro, né, para ilustrar isso que eu estou construindo aqui com vocês, e vou até dizer isso, construindo, porque, como eu disse, essa minha primeira parte da minha fala foi desenvolvida a partir do desafio que o Alberto me colocou, e agora, então, eu amarro com aquilo que foi efetivamente o que eu apresentei mais detidamente no seminário entre Brasil e México em Natal. O federalismo fiscal brasileiro, e aqui eu vou tratar de dois aspectos que eu mencionei um pouco atrás, caracterizar como é que o federalismo fiscal brasileiro trata, de um lado, né, os municípios trata a questão fiscal, a autonomia fiscal dos municípios de um lado, e como ele trata a questão da autonomia regulatória desses municípios. Isso tudo está posto na Constituição de 1988. A nossa Constituição de 88 conquistou dois artigos, o 182 e o 183, que definiram, resumidamente, a função social da propriedade. Embora tenha remetido para a legislação posterior, regulamentação posterior, a possibilidade da sua efetividade. Isso só foi acontecer 13 anos depois, com a aprovação de uma lei federal chamada Estatuto da Cidade, cujos instrumentos urbanísticos, no entanto, só teriam efetividade uma vez aprovados os planos diretores ou os planejamentos urbanos em nível municipal. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que uma lei federal, quer dizer, a Constituição Federal, joga para a arena local a regulação da função social da propriedade. Ou seja, os municípios brasileiros têm autonomia para regulamentar a apropriação, as formas de apropriação da terra urbana, da propriedade urbana. Gostaria que vocês retivessem essa informação. Segundo aspecto da Constituição de 88 diz respeito à questão fiscal. A Constituição de 88 também constituiu os municípios como entes federados, assim como são os estados, assim como é a União. Ou seja, os municípios detêm receitas próprias, seja o Imposto Territorial sobre a Propriedade Urbana, chamado IPTU, seja o Imposto sobre os Serviços de Qualquer Natureza, que vai taxar o comércio, os serviços que são prestados no município, e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, que nós poderíamos falar, resumidamente, o Imposto sobre Herança. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que dois impostos, o IPTU e o ITBI, dizem respeito à propriedade. Dizem respeito à propriedade privada. Taxar a propriedade urbana, taxar a transmissão de bens imóveis. Como é que isso... Então, isso, de uma certa forma, diferencia, por exemplo, né, outras questões fiscais dos municípios, se a gente levar em consideração, por exemplo, as políticas de saúde e as políticas de educação, que estão atreladas, são chamados os gastos sociais, que estão atrelados às transferências que o governo federal faz para os municípios. Nestas transferências, não só as alíquotas já são pré-determinadas,
como também são pré-determinadas a sua regulação, como deverá ser desenvolvida a saúde, como deverá ser desenvolvida a educação, como deverá ser desenvolvida a habitação. O gasto urbano, não. O gasto urbano permite que o município faça escolhas, que haja discricionariedade, que ele possa projetar este gasto conforme as disputas no local. Ou seja, se eu for olhar, né, aqui a região metropolitana, né, vou demonstrar para vocês um pouco isso. Se a gente for prestar atenção, quer dizer, o que está presente, né? O que a Constituição fez? O que esse conjunto de leis fez? Projetou para a arena local a possibilidade da produção do espaço urbano em função dessas disputas locais. E eu só gostaria de dizer a vocês que por que a questão fundiária me chama muito a atenção? E por que eu leio, né, tudo muito pensando na questão fundiária? Porque isto se a gente resgatar lá uma fala do Eduardo Marx, né, este é um legado, esta é uma das questões mais cruciais no Brasil hoje, né? As disputas de poder se dão, sobretudo, em torno da questão fundiária, de taxar mais ou menos a questão fundiária. Se vocês conhecem um pouco, acompanharam um pouco a história dos últimos 4 anos no Brasil, vocês viram que uma das questões que estava no centro do poder do Jair Bolsonaro, do nosso presidente de 4 anos atrás, era a grilagem da terra, a mineração, né? A exploração fundiária, né? Ou seja, a questão fundiária é uma questão estrutural na definição do poder, da disputa do poder no Brasil. Então, veja que quando houve a possibilidade, né, de se regulamentar isto, jogou-se para a arena local a possibilidade de resolver as questões relativas à produção do espaço urbano. Isso é tanto mais relevante quando, no caso daqui da região metropolitana, quando nós sofremos, assim como as cidades americanas, assim como algumas cidades europeias, sofremos a desindustrialização a partir dos anos 90. Volto a dizer, esta não é uma característica de todas as cidades, esta não é uma característica de todas as regiões metropolitanas, mas aquelas que foram berços da industrialização, elas passam a sofrer crise fiscal, elas passam a sofrer ausência de receita a partir do momento que as indústrias deixam o seu território. Essa aqui, bom, aqui é o Brasil, né? Aqui está o estado de São Paulo, e aqui, bem nessa extremidade sudeste, né? Está a região metropolitana de São Paulo, que é esta aqui, e seus 39 municípios. E vocês, não sei se já ouviram falar, aqui está a cidade de São Paulo, e aqui está a região do ABC, que é o berço da industrialização brasileira, e aqui São Bernardo do Campo, de onde se originou o nosso atual presidente, né? O Luiz Inácio Lula da Silva é um operário metalúrgico, filho das indústrias localizadas em São Bernardo do Campo. Para vocês terem uma ideia, né, veja que a região metropolitana ela é muito adensada, né? Aqui o processo de conurbação é bastante grande e, portanto, é um lugar de uma população bastante... a densidade habitacional é muito grande. Então, cidades que perderam indústrias, elas se veem diante de uma crise fiscal e, portanto, elas têm na sua mão tanto a possibilidade de gerir os instrumentos fiscais que lhe foram delegados, como de gerir a regulação da terra. O que é interessante? Para atrair, obviamente, investimento privado. Se a gente for observar como esses municípios operaram, esses 39 municípios, nós vamos perceber que, pegando aqui, né, essa série histórica que vai de 2006 a 2019, nós vamos ver uma crescente isenção fiscal do IPTU, né? Ou seja, a maior parte, cada vez mais, a porcentagem maior de municípios, que dão isenção de IPTU. Essa é uma questão bastante importante e intrigante, porque
Alguns estudos, numa literatura, dizem assim, bom, já que é para atrair capital privado, já que é para atrair investimentos privados, então a isenção necessariamente seria de ISS. Mas a gente vai olhar os dados, o que que a gente observa? Isenção de IPTU. Ou seja, visando atrair esse capital privado, e eu vou acrescentar, rentista, que procura gerar riqueza por meio da produção do espaço urbano, por meio da qual também se constitui esse espaço urbano como ativo financeiro, o que está sendo isentado é a taxação da própria propriedade urbana, é o IPTU. Isto é um lado, né, da história. O outro lado da história é que o instrumento que mais tem sido utilizado para atrair investimentos privados nesses mesmos municípios, sobretudo esses aqui que eram historicamente industriais, que é a região do ABC, é um instrumento que nós temos aqui no Brasil, nas cidades, sobretudo nas grandes cidades, chamado Operação Urbana Consorciada, que, para resumir, né, que ela é uma coisa um pouquinho complicada, mas, para resumir, é um instrumento que flexibiliza o zoneamento, permitindo, desde que comprado, haja mudança no potencial construtivo, haja aumento no potencial construtivo, aquele, obviamente, que tiver interesse em ter aumento do potencial construtivo, compra a flexibilização do zoneamento, né? Esse é um instrumento, veja que interessante, ao mesmo tempo que nós temos esses municípios isentam de IPTU, ou seja, isentam esse capital de taxação da propriedade urbana, liberam, desde que por meio de pagamento, o aumento do potencial construtivo. Ou seja, a gestão fiscal, né, permite observar que, se nós formos olhar, né, para... deixa eu ver se eu consigo subir aqui para vocês verem. Não importa. Se a gente for olhar, né, para essa maneira como esses municípios têm operado a gestão fiscal, parece claro, né, que eu disse a vocês, que, ou seja, ela ao mesmo tempo, né, permite observar esse balanço entre um Estado mais regulador ou menos regulador e os estudos críticos urbanos e como isso está, de uma certa forma, afetando permite interpretar, né, nessa chave da produção do espaço urbano. Pois, se é verdade, né, que a política do urbano se define pela valorização do espaço urbano por meio de investimentos feitos no espaço, a apropriação dessa riqueza passa necessariamente pela sua justa tributação e distribuição. A maneira como o federalismo fiscal está instituído no Brasil, sem uma regulação federal do desenvolvimento urbano, ou seja, jogando para a arena local, induz a um tipo de política do urbano que coloca os municípios, entre aspas, reféns do mercado, indo na contramão da justiça social da cidade e reiterando o patrimonialismo territorial tão ao gosto do localismo brasileiro. Ou seja, o que eu estou sugerindo, né? Eu estou dizendo que uma das formas de a gente aproximar os estudos urbanos críticos da ciência política é a gente olhar esse aspecto institucional do Estado, que é a gestão fiscal, entender que, num processo histórico de desindustrialização, dependendo de se essas cidades têm ou não autonomia sobre isso, no caso do Brasil tem, é preciso olhar caso a caso, é preciso ver se as cidades têm essa autonomia para gerir fiscalmente, né? Elas acabam lançando mão, muitas vezes, neste caso nosso aqui do Brasil, elas acabam lançando mão desses instrumentos, muitas vezes determinados pelos interesses já bastante arraigados, esse é o caso do Brasil, bastante arraigados, que fazem da propriedade urbana um meio de concentração de riqueza. Então, acho que era isso que eu queria apresentar a vocês. Fico aqui à disposição, consegui, acho que, falar no tempo que me foi destinado. Não sei se vai ter perguntas, mas, se tiver, eu agradeço mais uma vez ao Alberto pela provocação. Quero dizer que eu vou querer continuar a levar adiante essa discussão. Aqui foi uma primeira aproximação do debate, e gostaria muito de poder ouvi-los, e quem sabe, para uma próxima, aprimorar isso que eu acabei de apresentar a vocês. Então, muito obrigada mais uma vez, Alberto, e fico aqui à disposição de vocês.
Muchísimas gracias, estimada Mónica. Al contrario, el tiempo era pues un aproximado, pero no había problema que te extendieras. Igual, si queda algo en el tintero, pues con muchísimo gusto lo complementas o lo recapitulas en alguna parte de la exposición o igual si alguien tiene, quienes nos acompañan en el grupo virtual, tienen alguna pregunta, sírvanse a levantar la mano y con muchísimo gusto pues les damos el uso de la voz. Que has tenido, tienes muy buena recepción, bueno, no sin antes de, por redes sociales, el doctor Roberto Arias dice, muchas felicidades por la exposición muy pertinente para el debate contemporáneo. Enhorabuena. Y entonces, bueno, dicho esto, de alguno de los que están aquí presentes quisiera plantear una pregunta a nuestra ponente. Adelante, Héctor, te voy a dar el uso te voy a promover como panelista para que de viva voz se la plantees y bueno, igual te presentas para que te conozca precisamente nuestra invitada de honor. Deja que te vayan listo. Adelante, Héctor. Hola, sí, mi nombre es Héctor Castellanos Villalpando. Soy estudiante actualmente del doctorado en Sociedad, Territorio y Sustentabilidad de la Universidad de Guadalajara, aquí en Jalisco, México. Mi pregunta va derivado de lo siguiente. Si bien, derivado de la complejidad y las similitudes que pudiéramos tener entre Brasil y México, por ejemplo, en México, pues se tiene una cantidad de no me acuerdo exactamente, pero ahorita me fijé, Brasil tiene 5.568 municipios. Entonces, mi pregunta es, en estos municipios, ¿en qué cantidad de ellos o en qué regiones sí se ha podido generar estas esquemas que usted nos comentó? Me ha tocado, digo, en alguna otra plática que también se hablaba del tema fiscal, me ha tocado analizarlos desde un centro de investigación del Lincoln Institute, algunos de ellos, en algunos casos en específico, pero mi pregunta sería, ¿es qué tanto se han permeado a otros estados? No sé si, como se llamen específicamente en Brasil, si no sean provincias, estos esquemas, o solo en Sao Paulo o en algunas otras regiones, estos esquemas de financiamiento en específico se han podido desarrollar o solo se ha focalizado en algunas zonas metropolitanas. Gracias. Es- Eu já respondo? Posso Sí, responder? adelante, adelante, Sim. estimada Mónica. Quero agradecer, Héctor, a sua pergunta. Ela é muito pertinente. Eu vou responder em três partes, né? No primeiro momento, eu chamei atenção para o fato de que isso que eu trouxe aqui para vocês é que a gente precisa olhar, de um lado, a especificidade de cada uma dessas localidades. Eu vou usar localidades e não vou usar cidades por um motivo muito simples, né? Porque, de fato, eu, obviamente, centrei na região metropolitana, mas mesmo a região metropolitana tem diversidades muito grandes. Essa é a própria região metropolitana de São Paulo. Nós temos cidades de tamanhos diferentes, cidades com funções diferentes, né? Se a gente pegar o Brasil, que é gigantesco, né? Nós vamos encontrar cidades também, nós temos 5.000 e tantos municípios, como você bem lembrou, que têm também condições extremamente diversas. Mas a minha provocação aqui, Héctor, é no sentido um pouco diverso. Eu não consegui introduzir aqui na minha discussão um outro elemento que eu acho que precisa estar presente quando nós fazemos esse tipo de análise. Eu coloquei um lado, que é o próprio federalismo fiscal, né? Quer dizer, a gente precisa pensar cidades quando estamos pensando a questão fiscal, mas pensar a questão fiscal mais amplamente, como um instrumento de gestão, de atração de investimentos e financiamento das cidades, precisamos olhar o federalismo fiscal. Então, isso já coloca as cidades, já existe alguma coisa entre elas que lhes é próximo, né? Ou seja, todas elas estão sob o mesmo federalismo fiscal. Mas tem uma outra questão que precisa ser considerada. O próprio capital, no nosso caso, né? Eu não sei se isso é no México, mas desde quando nós falamos de uma economia globalizada, o capital que procura essas cidades não é exclusivamente, nem necessariamente, um capital interno.
né? Nós não estamos falando de grupos internos, ao contrário, nós estamos muitas vezes falando de grupos de capitais globalizados que procuram se instalar nessas cidades, mas que não estão necessariamente preocupados com a cidade estrito sensu, estão preocupados com a localização, né? Então, quando eu falo da perspectiva do capital, não é de cidade que se fala, é de localização. O que significa dizer, aquele capital vai procurar localizar-se em espaços de boa mobilidade, né? Próximos a grandes mercados consumidores, dependendo do que for. Então, ou se nós estamos falando, por exemplo, hoje, né, no Brasil, essa é uma discussão bastante importante, de capital extrativista, né? A gente tem toda uma discussão aí que, enfim, não dá para abordar, mas nós temos desde o capital logístico, né, da economia mais avançada, até o neoextrativismo, tá certo? Então, o neoextrativismo, ele não está preocupado com a cidade, ele está procurando aquela riqueza naquela localidade. Então, as cidades, muitas vezes, vocês devem ter acompanhado lá o desastre de Brumadinho e Mariana em Minas Gerais, as cidades ficam reféns desses investimentos, porque dependem desses empregos, mesmo quando passaram por desastres, né? Porque a cidade, sem esse investimento, não consegue ter emprego. E as cidades, obviamente, elas não taxam as empresas, elas gerem, né, os seus recursos fiscais de maneira a subsidiar essas empresas para mantê-las em função do pouco, às vezes, emprego que elas geram. Por exemplo, a Amazon, né, que se localizou no município de Cajamar, que é na região metropolitana de São Paulo, ela gera pouquíssimos empregos para Cajamar. E, no entanto, ela pressiona para uma série de subsídios fiscais, para uma série de incentivos fiscais, porque ela está exatamente disputando com outras localidades, ali em torno da cidade de São Paulo, a possibilidade da sua instalação. Então, esse fenômeno precisa ser lido também a partir de uma mediação que é mediação escalar ou multiescalar, né? Ou seja, a gente está falando menos de municípios, menos de cidades, e por isso que no início da minha fala eu fiz menção, e eu concordo com o Neil Brenner, que a gente precisa evitar o localismo ontológico. A gente precisa se colocar numa outra escala de observação, de maneira que a gente perceba o fenômeno na sua localidade e identificar muitas vezes como é que os municípios, né, da perspectiva do capital é a localidade que interessa, da perspectiva dos municípios é fazer da sua localidade atrativa, né, utilizando dos instrumentos que ele pode precisar, que ele pode dispor, né? Então, é claro que os municípios que viveram, né, esse processo de desindustrialização, eu chamei atenção para isso, porque ele é um marco importante de comparação, né? Para a gente pegar cidades que viveram situações semelhantes. É uma forma, uma metodologia, mas não quer dizer que isso possa estar exclusivamente ligado a esse tipo de cidade. Nós podemos pensar de empresas, né? Que pressionam determinados municípios, por exemplo, para se instalarem, e os municípios acabam podendo fazer isenções fiscais exatamente porque eles detêm esse poder. No caso do federalismo fiscal, eles podem fazer isso. Eles não estão sendo regulados centralmente. O que eu estou querendo sugerir? Vocês, obviamente, conhecem essa literatura que fala como essa questão contemporânea hoje fragmenta o território. Embora a gente continue falando em território nacional, embora a gente continue falando em governo federal, enfim, isso é muito de uma perspectiva institucionalista. Porque, da perspectiva do capital, ele está em busca de um território, de uma localização. E na medida em que os municípios, no caso do brasileiro, que é isso que eu estou tentando discutir aqui no Brasil, né? Para vocês talvez faça menos sentido. Mas que no nosso caso, por exemplo, né, não há uma regulação central no uso na gestão fiscal desses municípios, eles podem abrir mão disso para favorecer a localização desse capital. E por isso que eu falo em refém. É refém, por um lado, mas, por outro lado, é também parceria, né? Também uma forma de canalizar esses recursos para uma elite local, para uma forma de valorização de terras de uma elite local, de uma elite tradicional, né?
que hoje não tem valorização em função de indústria, etc., mas pode ter em função de outros tipos de economia que estão em busca desses territórios atrativos, né? Então, mas eu te dou razão, Hector, eu acho que a gente precisa, quando vai fazer uma pesquisa, ter este cuidado que você colocou, né? Até onde a gente consegue generalizar? Eu acho que a gente consegue generalizar dadas essas premissas que eu procurei chamar atenção aqui, né? Fora isso, a gente tem que olhar para casos, né, que talvez sejam atravessados por outras dinâmicas. Por exemplo, o que será que está acontecendo com essas cidades que receberam indústrias? No caso aqui do Brasil, as indústrias que saíram da região metropolitana, elas se espraiaram, elas foram parar nas cidades médias, foram mais para o interior, etc. O que está acontecendo com essas cidades? Né, que estão recebendo essas indústrias. Aí o fenômeno é diferente. A gente sabe, por exemplo, que elas têm tido um aumento populacional muito grande, com isso problemas de segurança, enfim, uma série de questões urbanas, né, que elas não tinham antes. Então, eu acho que, no fundo, a gente tem que procurar os cortes, né, que permite aproximar as cidades. Mas eu acho que é isso, né, para sair um pouco dessa leitura muito localista, né, ficar só numa cidade e achar que toda a discussão se reduz ao poder local. Eu acho que a gente tem que fazer atravessar essas diferentes escalas e esses diferentes fenômenos para permitir, inclusive, comparações com cidades que estejam vivendo fenômenos semelhantes em outros lugares que não necessariamente no Brasil, por exemplo. Muito Obrigado, obrigada. obrigado. Héctor, vi que te planteaste una pregunta o la quieres plantear o la leo la que está en el chat. Sí, nomás para precisar, sí, a mí me tocó ver que ciertos reglamentos o cierto marco regulatorio fue el elemento habilitante. De memoria no me lo sé, pero creo que del Estatuto de la Ciudad o hay otro mecanismo que fue un elemento, un marco regulatorio que permitió generar todas estas innovaciones y poder, pues, generar estos mecanismos fiscales para la gestión, administración de la ciudad, tanto en lo urbano como en lo social, que era el enfoque de esta pregunta. No sé si me gustaría precisar esta parte. Não sei se eu entendi, Alberto, Hector, não sei se eu entendi. Você quer que eu detalhe a questão do Estatuto da Cidade, é isso? Se refiere al Estatuto de la Ciudad como herramienta y marco legal y regulatorio, como me imagino que al final de cuentas cómo incide o ha afectado pues a lo que acabas Então, de plantear. Uhum. muito obrigada por essa pergunta, que me dá, inclusive, a oportunidade de desenvolver um aspecto que eu não desenvolvi na minha fala, né? Como eu disse, o Estatuto da Cidade foi aprovado 13 anos depois da Constituição, que estabelecia lá a função social da propriedade, né? No Brasil. O Estatuto da Cidade, essa distância de 13 anos é exatamente porque essa questão de regular a terra urbana no Brasil é muito difícil, né? Nós tivemos agora aprovada uma lei em 2017 que é o contrário. Ela desregulamenta, né? Ela é uma desregulamentação regulada, ou seja, ela desregulamenta o acesso à propriedade, né? É um problema importante que a gente tem agora. Mas o Estatuto da Cidade, quando foi aprovado, uma série de pequenas leis já haviam sido aprovadas nas cidades, nos municípios, exatamente porque a questão urbana não é regulada pelo governo federal. Né? Não é como a saúde, não é como a educação, não é como a habitação. A política de desenvolvimento urbano não tem uma regulação central e não tinha até o Estatuto da Cidade. Então, os municípios ficaram livres para produzir a sua própria regulação, entre eles, por exemplo, a Operação Urbana Consorciada, que é nada mais, nada menos do que vender terra urbana para o capital incorporador, né? Quando o Estatuto foi aprovado, ele não teve outro meio a não ser incorporar esse instrumento. Então, nós temos dois instrumentos que são contraditórios no Estatuto da Cidade. Nós temos a Operação Urbana Consorciada e temos o Imposto Territorial, IPTU, esse que eu mencionei, só que progressivo. O que é progressivo? Na medida em que a função social da propriedade não é cumprida, o município deve fiscalizar, deve notificar e deve desapropriar.
né? E deve cobrar progressivamente o imposto até desapropriar e até aquela propriedade vir para o município poder dispor daquela propriedade. O que é interessante é que, para que esses instrumentos possam valer, serem efetivos, eles precisam ser aprovados no plano diretor. O plano diretor é a regulação municipal. Ou seja, se o município não faz, quer dizer, os municípios acima de 20 mil habitantes, aí também a gente tem que caracterizar, certo, Hector? Tem município que não precisa fazer plano diretor, os menores. E eu não vou discutir aqui com vocês a tradição municipalista que o Brasil tem, né? Exatamente para essa fragmentação dos municípios com o objetivo de reforçar os poderes locais, né? A máquina local. Mas, enfim, eu não vou me deter nesse assunto. Mas, enfim, nesses municípios acima de 20 mil habitantes, a exigência de que eles tenham planos diretores. E eles podem ou não inserir nos seus planos diretores esses instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como, por exemplo, o IPTU progressivo, como, por exemplo, a Operação Urbana Consorciada. A maioria desses planos diretores, primeiro que quando a lei do plano diretor foi estabelecida, o Estatuto da Cidade foi estabelecido, demorou muito tempo para os municípios fazerem seus planos diretores. Hoje, o plano diretor é um campo de disputa forte. São Paulo mesmo agora passou por uma disputa forte em torno do plano diretor, né? Porque é ali que está regulada a possibilidade da propriedade ser ou não taxada, né? E o que a gente observa? O IPTU progressivo não tem efetividade. Às vezes ele está no plano diretor, mas ele não acontece, simplesmente porque ele não é aplicado, ele não é fiscalizado, enfim, ele simplesmente não acontece. Está na lei, mas ele não acontece, né? E o que tem sido mais utilizado como instrumento é essa operação urbana consorciada, que é essa que flexibiliza o zoneamento do território municipal, né? Ou seja, embora a gente tenha uma regulação, ela não é suficiente. Ela existe, ela foi disputada, ela continua sendo disputada, né? Ela continua sendo objeto de contestação ou objeto de defesa, né? Muitas vezes nós até esquecemos desses marcos regulatórios. Os nossos movimentos sociais, muitas vezes, esquecem de reivindicar ou esquecem de pressionar, né? Ou esquecem de olhar para a gestão fiscal dos municípios, esquecem de olhar para esse imposto que é tão importante, né? Porque ele não tem muita visibilidade, enfim, né? Ou seja, é isso, né? Quer dizer, embora nós tenhamos uma regulação, ela está sempre em disputa em função dessas forças locais, né? Porque ela está toda ela centrada nas disputas locais, sem uma regulação federal, né? Sem é uma regulação federal, mas que joga para a arena local a disputa. Muy bien. Si alguien más quiere hacer uso de la voz y plantear alguna interrogante, hacer un comentario, pues con mucho gusto. En tanto, leo un comentario del doctor Richardson Camara, que nuestro amigo y colega de la Universidad Federal Río Grande del Norte nos dice: parabéns por la excelente presentación de la doctora Mónica Obrigada. Carvalho. Te manda muchas felicitaciones. Bueno, estoy aquí, bueno, buscando en redes si hay alguna pregunta. Vuelvo a reiterar, quienes están aquí en el espacio virtual, con toda confianza y les damos el uso de la voz en el micrófono. Mientras se anima, bueno, a mí sí me gustaría plantearte una inquietud, porque obviamente yo sé que en poco tiempo lo haces de manera rápida, Mónica, y a mí me llama mucho la atención precisamente porque te hablo desde la experiencia mexicana. Y son dos campos que yo bueno, al menos en términos generales, lo sostengo. Los estudios del federalismo fiscal van por un lado con cuestiones cuantitativas, la escala la resuelven, ya sabes, en la clásica, municipios, estados y el ámbito nacional, y a partir de ahí ya hacen sus relaciones causales y hacen agregación de datos y todo. Y precisamente me llama mucho la atención que coloques esta parte de la disputa política, y que una premisa que allí está, que la política urbana, bueno, una política también relativiza el fenómeno fiscal, la política urbana,
y la política urbana se liga a la política fiscal, que ya te lo había escuchado en más de alguna ocasión, pero en esta idea de a mí me gustaría, al final de cuentas, precisamente, y esta es una crítica a los estudiosos del federalismo fiscal mexicano, que el territorio lo dan como algo ya dado y es homogéneo. Mi pregunta es a partir del caso de la región metropolitana de Sao Paulo, precisamente en estos 20, 30 años que tienes conociendo los procesos, ¿cómo se dan esas disputas? Al final, que la pregunta que te tengo es, ¿quiénes han ganado pues con estas disputas al interior? Si han mejorado la recaudación, que a veces también en el caso mexicano es lo que es como si fuera su preocupación, aumentar la recaudación para fortalecer las capacidades institucionales, o si hay concentración, o si se han reafirmado las asimetrías, pues precisamente en estas luchas por atraer inversiones, y lo que hacen los municipios generalmente, en el caso mexicano, pues es de perdonar o desincentivar el cobro en el caso de México, del impuesto predial, que imagino que es el impuesto territorial sobre la propiedad urbana, en su caso, y toda esta serie de incentivos. ¿Cómo está al final de cuentas la región metropolitana de Sao Paulo? Que nos puede decir brevemente las transformaciones que allí están con esta evidencia empírica a partir pues de esta premisa que digo, para mí es importante, pues parece una obviedad, pero en México todavía la seguimos como trabajando de manera aislada, cuando es el contexto, es la política, son estos procesos los que dan cuenta de problemas más multidimensionales, ¿no? O explicaciones más complejas, pues, y no solamente en una dirección. ¿Sí? Bom, Roberto, muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou fazer aqui uma comparação entre dois municípios da região metropolitana, que eu acho que são eles são diferentes, mas eles fazem parte de um processo, do mesmo processo, mas que fizeram opções diferentes, vamos dizer assim. Então, eles também estão submetidos a esse mesmo federalismo fiscal, mas lançaram mão de formas diferentes para atrair investimento. Eu fiz uma comparação entre Cajamar, que é um município que fica mais ao norte da região metropolitana, e São Bernardo do Campo, que é um município tradicionalmente industrial, né? Esses dois municípios, eles têm uma diferença bem importante. Eu falava lá para o Hector em relação à escala, né? Se a gente olhar para São Bernardo do Campo, é um município que tem em torno de 800 mil habitantes, é um município tradicionalmente industrial e que recentemente perdeu indústria. Então, é um destes casos a que eu estou mencionando, né? Quer dizer, perdeu indústria, que, portanto, teve que se mobilizar no sentido de atrair investimentos. O interessante é que, em função muito da história dessa região, a Prefeitura de São Bernardo, e aí também a gente também tem que fazer cruzar, né, com os partidos políticos que assumiram essa prefeitura, no caso, durante bastante tempo, era o Partido dos Trabalhadores, ligado ao que hoje, ao mesmo partido do nosso presidente, ele promoveu incentivos para atrair indústria, né, exatamente mantendo esse perfil operário de São Bernardo do Campo. O que é interessante que a gente observa hoje, né? Ele não conseguiu atrair indústria, porque as indústrias não têm mais interesse, aliás, ao contrário, as indústrias estão saindo de São Bernardo, a última que saiu foi a Ford. No lugar da Ford veio um shopping, né? Aquilo que eu falava, veio um shopping. Não tem, portanto, indústrias que estejam interessadas em estar ali no território de São Bernardo, muito menos as indústrias nessa região eram sobretudo automobilísticas. Vocês têm acompanhado a necessidade da Ford, por exemplo, inovar, né? Buscar inovação para fazer carro elétrico, enfim, e o que ela justificou a sua saída de São Bernardo foi exatamente porque ela é em busca de tecnologia para poder entrar nesse mercado do carro elétrico. Então, as indústrias não estão se voltando, né, para essa região mais, ainda que o município reivindicasse isso. O que aconteceu de interessante, né? Caiu a arrecadação de São Bernardo, né? São Bernardo, que era um município extremamente rico, ficou insistindo com as indústrias, mas não conseguiu, caiu a arrecadação, né?
A queda na arrecadação, obviamente, né, gerou empobrecimento da cidade. E o que a gente teve nesse período? A gente teve uma mudança significativa em direção à direita. Né? Esse é outro fenômeno importante de a gente avaliar também. O quanto esse processo de desemprego, o quanto esse processo de fragmentação territorial, o quanto essa queda na arrecadação, dificuldade de investimento, isso encaminha a população para um voto na direita, né? Que está na extrema direita, mas na direita, né? Pega Cajamar, é um outro município, que é um município pequeno, tem 90 mil habitantes hoje, segundo o censo de 2022, é um município pouco urbanizado, a maior parte do município ainda é área verde, né? Ele é um município que a gente até há pouco tempo, até o início dos anos 2000, era um município dormitório, né? Ou seja, de população que ia trabalhar sobretudo em São Paulo. E a partir de um determinado momento, eles começam em função desse capital logístico que busca localização em torno da cidade de São Paulo, eles entram fortemente fornecendo isenção fiscal para esses galpões e conseguem atrair esses galpões exatamente porque eles estão muito bem localizados, ali perto de rodovias, perto de São Paulo, perto ali, enfim, eles estão num território favorável, né, que não tem nada a ver com Cajamar, mas são galpões logísticos que se instalam ali, que garantem pouquíssimo emprego para a cidade, e que, a rigor, pressionem. Agora teve um evento específico, né? Eles pressionaram, houve uma arrecadação bastante significativa de ISS, mas agora eles tiveram eles fizeram um acordo, eles fizeram uma espécie de um conglomerado, se juntaram com outras empresas, o que fez com que o imposto de circulação, o imposto sobre serviços caísse. Mas, fora isso, houve um aumento significativo de arrecadação em Cajamar. Isso não significou, no entanto, Alberto, distribuição desses recursos para a população. Porque o que a gente vê, né? O grande gasto desse município com esses recursos que ele recebeu, tem uma rubrica nos orçamentos municipais, que é o chamado gasto urbano, né? O gasto urbano, ele se divide em habitação, urbanismo, saneamento e gestão ambiental. São 4 rubricas dentro de gasto urbano. O maior gasto disparado foi com gasto com urbanismo. O que é esse urbanismo, né? Investimento em infraestrutura urbana, é isso, né? Urbanismo é infraestrutura urbana. O que faz todo sentido, né? Porque conhecendo lá um pouco a história de Cajamar, esses galpões logísticos, eles pressionam para quê? Para ruas mais bem, para uma infraestrutura urbana mais bem estruturada, mais bem organizada, né? Ruas mais largas, com saídas mais adequadas para as grandes estradas. Então, agora, o investimento em habitação foi pequeníssimo, né? Foi quase nada. Gestão ambiental, então, nem pensar, sobretudo pensando que Cajamar, como eu disse, a maior parte do município é uma área verde gigantesca, né? Então, habitação e saneamento também não. Quer dizer, foi muito pequeno o investimento em saneamento. Então, ou seja, houve aumento de arrecadação? Houve. Houve um grande aumento de arrecadação de ISS, não de IPTU, porque eles deram isenção de IPTU. O que é curioso também? A gente pensar esses impostos articulados, né? Porque a gente às vezes pensa muito isoladamente. Então, por exemplo, é muito difícil fazer esse tipo de estudo, mas eu vou dar o exemplo de Cajamar também. Quando esses galpões logísticos se instalaram, eles, na verdade, não é o próprio galpão, né? Você tem um investidor que compra o terreno, tem a isenção do IPTU e fica aguardando para que para que os estabelecimentos se instalem. Nesse momento, esse grupo que teve isenção do IPTU, ele especula com a terra. E isto de uma certa forma, a isenção do IPTU, ele está ali, ele teve isenção, ele não pode sofrer investimento, ele não pode sofrer a aplicação do IPTU progressivo,
né? Porque ele está lá, ele foi isento disso. Então, ele fica lá esperando. Então, se a gente vai ler as leis de isenção, todo tempo o município diz assim: vocês ainda não se instalaram. Vocês têm esse prazo para se instalar. Vamos prorrogar, então, o prazo da instalação. O que que esses investidores estão fazendo? Especulando com essa terra que não tem, que foi isenta de IPTU e, portanto, sobre essa isenção de IPTU, não tem IPTU progressivo. Então, quem é que está sendo favorecido? É esse intermediário, que não é nem o galpão logístico, que não é a população, mas é aquele que investiu na terra, usufruiu do IPTU e está lá esperando que essa terra venha a ser ocupada pela Amazon, pelo Mercado Livre. Ou seja, tem uma dinâmica, digamos assim, mais complexa, né, desses processos, que nem sempre a gente consegue mapear totalmente, até porque eles não são tão transparentes, é mais difícil, né? Mas, ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é, não basta, e eu concordo com você, olhar se houve aumento de arrecadação. É preciso ver essa arrecadação é de onde, ela está sendo investida em quê, né? E mais do que isso, muitas vezes essas isenções estão favorecendo quais grupos locais? Que outras dinâmicas estão sendo mobilizadas por meio de uma mera isenção de um imposto territorial urbano? Não é uma mera isenção, é isso que eu quero sugerir. Tem alguma dinâmica maior ali que afeta, impacta em outras dinâmicas que nem sempre são visíveis, precisam ser explicitadas. Não sei se eu respondi sua pergunta. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, invitas todavía a seguir pensando y ver en el caso de la experiencia mexicana, creo que nos das hay una beta de investigación para digo, yo la tengo muy clara y solamente, bueno, trabajo federalismo fiscal, pero sí la principal crítica, cuestionamiento que les haría al respecto, ¿no? Pero bueno, muy bien. Vuelvo a preguntarles a los asistentes en redes, no hay nada. Quien quiera eh, comentar o hacer una pregunta de nuestra ponente con muchísimo gusto. Y si no, pues algo que por lo que pudiéramos hacer es que antes de que quedara algo en el tintero, o que quisieras hacer una recapitulación, o que quieras hacer una puntualización, pues nos dijeras dónde te pudiéramos molestar, y dónde pudiéramos revisar. Precisamente Héctor, dícele, con respecto a tus trabajos, literatura sobre el tema y tus investigaciones, con muchísimo gusto. Creo que a más de alguno que trabaja la temática fiscal es importante, y creo que nos das eh, pie a que los que trabajamos más con una cuestión territorial, tenerla en cuenta y fortalecerla, ¿no? Eu posso depois passar para você, Alberto, essa apresentação, né? Não sei se você tem como passar aí para os seus Ah, estudantes, perfecto. não Se é? las comparto a los asistentes, y con muchísimo gusto. Igual ya están, igual el documento va a estar en redes. Después, generalmente, como sabes, después las visualizaciones son más, es lo bueno de estos nuevos tiempos. Y entonces, creo que por la temática va a haber muchísimas descargas o visualizaciones de tu ponencia. Algo que quieras comentar, que haya quedado, quieras enfatizar o precisar, te escuchamos con muchísimo gusto. Bom, eu acho, Alberto, que aqui a minha tentativa, eu não sei se eu entendi bem que você falou assim, essa é a crítica que eu lhe faço, né? Eu acho que eu não entendi muito bem a crítica que você me fez. Mas pedi para você falar, para falar mais devagar, que eu acho que eu não sei se eu entendi, que acho que eu gostaria de ter entendido melhor. Sí, sí. Eh, Perfecto. Bueno, pues digo, de nuestra parte, agradecerte muchísimo por dedicarnos parte de tu tiempo. Sé que ya son, al menos son 3 horas de diferencia, ya es noche. Pues agradecerte parte del tiempo que nos dedicas, la verdad, nos dejas pensando. Y creo que invitar bueno, muchos de los asistentes y que están al tanto de lo que hacemos en el Laboratorio de Estudios Metropolitanos son estudiantes de posgrado. Creo que este tipo de charlas, de conferencias en los que ustedes nos expongan lo que vienen trabajando, siempre ayuda
a estos procesos formativos, pero lo más importante, y yo siempre lo he dicho y lo sostengo, a seguir repensando y no caer en zonas de confort, ¿no? O sea, saber lo que uno ya sabe y estancarse, pues no es lo sano y lo idóneo. Agradecerte pues muy obrigado por tu presencia virtual y agradecerte a todos, a los que asisten de manera constante y que nos ven de manera diferida y a nombre del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos en este espacio que se llama Diálogo Metropolitano, darte las gracias, obrigado por todo lo que nos has hecho para repensar. Entonces, buenas noches y seguimos en comunicación. Hasta luego. Muito obrigada, eu que agradeço.